Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para um plantão Telex Free. Pessoal, eu gostaria primeiro de deixar claro, que o Carlos Costa, ele nunca vai vir aqui fazer um vídeo para vocês, um plantão, só para falar, ficar com blá 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 e não passar informações para vocês. Esse não é o meu estilo. Então, se de repente eu não estou fazendo um vídeo numa semana, estou fazendo com duas, saibam que na hora que tiver o vídeo, ele vai ser uma informação importante, como as que temos hoje, que eu faço questão de estar passando para os nossos divulgadores. São informações importantíssimas. Inclusive, muitas dessas informações, dessas duas, aliás, essas são praticamente duas informações que até nos causam espanto. Essa é a expressão verdadeira da coisa. Vamos lá, pessoal. Ontem, o Ministério Público entrou, inclusive está aqui na minha mão, o pessoal já imprimiu para mim, o Ministério Público entrou com embargo de declaração, ok? No nosso processo. E o que o Ministério Público vem pedir, com esse embargo? Lógico, pasmem, porque eles já pediram outras coisas no passado e vocês vão ver agora. Então eu vou chegar aqui na página, só um pouquinho, deixa eu ver, na folha 7.839. Então, para que vocês vejam direitinho, lembrando, tá, gente? Isso é isso mesmo, 7.839. Então, onde está marcado aqui, ó, eu vou ler para vocês o que eles estão pedindo, para que vocês entendam. Pessoal, nós vamos ser hoje um pouco mais lento, para que todo mundo entenda. Talvez esse vídeo fique um pouquinho, além do costume. Vejam só, o Ministério Público diz o seguinte: a Impactus não trouxe aos autos a maior parte dos documentos requeridos na inicial e, portanto, como viabilizar ao autor, ou seja, ao Ministério Público, autor da ação, produzir provas, olha bem, gente, de insustentabilidade da empresa, se não, olha bem, se tem acesso aos dados. Eles dizem isso. Ok? Por que nós estamos assim surpresos? Estão dizendo que nós não entregamos os documentos. Uma pessoa vai falar até por mim, que vocês vão ver. Foi uma entrevista, então nós temos a fonte e nós vamos falar sobre a entrega de documentos. Vamos resumir. O Ministério Público está falando que ele não pode ter o ônus da prova porque ele não tem os documentos. E aqui também, no embargo, ele está pedindo o quê? Que se inverta o ônus da prova. Mas nós vamos falar disso depois. Vamos falar dos documentos primeiro? Pessoal, lá em, deixa eu ver, no mês 7, nós recebemos a liminar e também a relação de documentos. E o que nós fizemos? Todo mundo sabe desde o início. A Impactus está colaborando com a Justiça, enviando, inclusive antecipadamente, nem nos prazos, enviando todos os documentos. E nós vamos provar aqui para você rapidinho. Mas vamos saber aqui quais foram os documentos que eles nos pediram. Pediram a relação de todos os divulgadores no Brasil e pedindo também que especifique, olha só, a quantidade por estados, os planos adquiridos, bem como o total do investimento realizado por essas pessoas e os valores recebidos por esses divulgadores. Desde a constituição da empresa, olha só, desde o início até a presente data, que no caso foi em julho, Foi em julho que nós tivemos o prazo para mandar, nós mandamos antes, mas era em julho. Assim também como cópia do último balanço patrimonial da empresa e dos sócios. Tudo foi enviado. Pedido 2, relação de bens móveis, imóveis e demais recursos da empresa e dos seus sócios e administradores da hora requeridos. 3, o contrato da Impactus com a Telex Free. 4, faturamento da empresa com vendas de contas VoIPs ativas, especificando todas. 5, fornecer o número dos clientes VoIPs ativos e o número de divulgadores. 6, valores repassados para a Telex Free nos Estados Unidos. Tudo isso foi nos pedido naquela data. E o que aconteceu? O nosso processo pulou de pouco menos de 1.000 folhas para mais de 40.000 folhas. Por quê? Porque todos esses dados, todas essas informações foram repassadas. E agora, isso é público, gente. O pessoal sabe com quantas folhas está o nosso processo.
E agora o Ministério Público vem nos dizer que não tem documento, que a empresa não entregou os documentos. Nós sabemos muito bem que não é essa aí a verdade da coisa. Vamos lá. E justamente é por esse motivo que eles pedem, né, a inversão do ônus da prova. Ou seja, primeiro eu tinha que provar. Agora a juíza decidiu que não há relação de consumo e eles têm que provar. Agora, na hora deles provarem, olha só, pessoal, o que acontece? Fala que não tem documento e pede à juíza que reverta e que nós, de novo, tenhamos que provar. Com certeza eles não vão obter êxito, até porque eu tenho mais coisa para falar aqui para vocês. Mas continuando aqui a leitura. Do contrário, fica fácil a ré simplesmente quedar-se inerte, sem oferecer os dados necessários para contar com a imprudência da ação. Veja só, nesse caso, deixar-se-ia a impactos impune e à vontade por causar prejuízo a outras milhões de pessoas. Primeiro, o Ministério Público, a Impactos nunca causou prejuízo a ninguém. Foram vocês que entraram com uma ação na Justiça e conseguiram o bloqueio da empresa. Até então, nós não tínhamos nenhuma ação sequer. Nós nunca demos prejuízo a ninguém, como vocês estão afirmando aqui. Ó. Estão falando o quê? Que se eles não têm como provar, olha só, gente, está tudo lá na mão deles. Todos os documentos, acabei de ler para vocês aqui, ó. Todos os documentos estão lá. Nossos advogados, inclusive, se surpreendem muito com esse absurdo que o Ministério Público está fazendo. Quer mais um outro absurdo? Vejam só. No próprio embargo, eles também dizem que nunca haviam pedido a inversão do ônus da prova. Sabia disso? Mas, vamos também mostrar mais uma vez que eles estão se contradizendo? Só para que vocês vejam aqui, ó, no dia 17, deixa eu pegar aqui para que vocês vejam, que eu marquei para ler. Pessoal, no dia 17/9, tá vendo aqui, ó, 17/9, vejam o que eles falaram. O que aconteceu nesse dia 17/9, pessoal? A Telex Free, no caso, a Impactos no Brasil, né, entrou com o pedido, com um embargo de declaração. E olha só, gente, dia 17/9. Então lá, nós pedimos o que nesse embargo? Mostramos para a juíza que não havia relação de consumo e, consequentemente, não deveria ter, né, a inversão do ônus da prova. Ou seja, a empresa não teria que provar, porque não há essa relação de consumo. Pasmem com o que eu vou ler agora para você. A resposta do Ministério Público na época, é esse lado aqui, ó. A resposta do Ministério Público foi a seguinte: que a inversão do ônus da prova não tem qualquer reflexo prático no processo cível e não ocasiona nenhum prejuízo à ampla defesa e ao contraditório que possa macular o devido processo legal. Trocando em miúdos para que você entenda. Gente, eles falaram, não importa, tanto faz se um tiver que provar ou outro, eles não se importavam. No dia 17/9, eles não se importavam, né? Porque estava com a gente. Agora que está com eles, ontem eles entraram com um embargo dizendo que sim, que se importam sim, e está alegando o quê? Que não tem documento. Por quê? Porque não tem a prova. Sabe por quê, pessoal? O Ministério Público está com tudo que nós mandamos para lá. Eu estou falando de 40 mil folhas. Tudo que nos pediram, as relações dos divulgadores, nossos bens, tudo. E o Ministério Público está fazendo algo muito errado perante a própria Justiça, perante o CPC. É isso aí. Sabe por quê? Veja só. Pessoal, está aqui, ó, no artigo 14. Olha bem o que diz o artigo 14 do CPC. Gente, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Veja só, o inciso 1, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Isso é uma obrigação. Tá certo? Pessoal, o Ministério Público no início fala o quê? No dia 17? Que não tem problema o ônus da prova. Agora fala que quer inverter o ônus da prova. Mas tem mais. Continuando aqui, o inciso 2, proceder com a lealdade e boa-fé. Inciso 3, não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Então, eles infringiram sim aqui o artigo 14 do CPC.
Porque dentro do mesmo processo, eles falam uma coisa e depois falam outra coisa, ok? Então, nós vamos usar inclusive o artigo 17 e 18 para poder representar contra eles. Nosso jurídico está trabalhando uma resposta para esse embargo simplesmente esmagadora. Porque nós vamos inclusive pedir multa. Porque eles estão com isso, acaba bagunçando o processo. Primeiro quer uma coisa, depois quer outra. Isso não é um absurdo um negócio desse. Falar que nós não mandamos provas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, lembra que eu falei para vocês que eu tinha algo para provar que nós mandamos sim os documentos? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó, assista esse vídeo agora sobre a entrega dos nossos documentos lá no Judiciário do Acre, tudo dentro do prazo. Vejam. Inclusive na ação cautelar, por ocasião do deferimento da liminar, foi determinado aos réus a exibição de uma série de documentos, e esses documentos foram sim trazidos aos autos. Estão sendo analisados. Foi determinado aos réus a exibição de uma série de documentos, e esses documentos foram sim trazidos aos autos. Estão sendo analisados. Como vocês puderam confirmar, a própria juíza, né, em entrevista, sempre falou, gente, a Impactos nunca deixou de cumprir nada, nem um prazo, nem um pedido, tudo nós entregamos. Ou seja, agora o Ministério Público tem tudo na mão, mas infelizmente, com a contabilidade da empresa, com os números da empresa, com tudo da empresa, eles não conseguem provar o que eles alegaram esse tempo todo, o que eles nos acusaram esse tempo todo. E agora vem pedir para a juíza para inverter novamente o ônus da prova. Com certeza eles não vão ter êxito, até porque, lembra, ainda tem mais uma irregularidade. É a seguinte, pessoal, eles, no embargo de ontem, além de tudo que eu já falei, eles dizem que nunca haviam pedido a inversão do ônus da prova, tá certo? Eles falaram no embargo de ontem. Mas nós temos aqui também que na página 101 do nosso processo, na letra K, eles pedem a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso 8º da Lei Federal 8.078/90. Então veja, olha mais uma irregularidade, gente. No embargo de ontem, que eles pedem a inversão do ônus na prova para que fique para Impactos, eles disseram assim, que nunca haviam pedido, e eu tenho aqui a prova. Na página 101 tem o pedido deles, sim, é mais uma irregularidade, ok? Pessoal, é um verdadeiro absurdo o que o Ministério Público fez no dia de ontem, entrando com esse embargo. Então, o que eu posso falar para vocês? Primeiro, claro, e vocês sabem disso, eu tenho que agradecer muito a Deus. Por quê, gente? Porque nós ficamos unidos. O Ministério Público, acho que nunca pensou que ele ia pegar uma empresa tão organizada, uma empresa que tem todos os números desde o dia do início do trabalho aqui no Brasil, através da Impactos. Nós trabalhamos sério. Nós trouxemos essa empresa para cá, foi justamente para ter transparência. E é isso que nós estamos tendo agora. E o Ministério Público, com isso tudo, está se surpreendendo. Por quê? Eles não têm nada que fundamente o que eles sempre nos acusaram. Simplesmente isso, gente. Então, graças a Deus, graças a essa união, graças a vocês, graças a essa organização, obrigado pelos funcionários que trabalham conosco, pela dedicação de todos que estão conosco, porque na hora que se precisa de qualquer informação, a justiça requer, nós entregamos tudo. Essa empresa é séria, gente. Se vocês do Ministério Público não acreditavam, agora que vocês estão com o ônus da prova, vocês estão vendo que pelos documentos que vocês pediram e por qualquer um que vocês queiram, pode pedir, nunca vocês vão conseguir provar o que não existe e nunca existiu e nunca existirá. Essa é uma empresa séria, de pessoas sérias e com divulgadores sérios. Pessoal, contem sempre com a empresa de vocês. A luta é grande, mas Deus está na frente, como sempre teve.
Eu sempre falei o quê? Deus faz o quê, gente? Ele capacita os seus escolhidos. Ele não escolhe capacitados. Então nós estamos sendo escolhidos de Deus para levar essa bandeira. Vamos lutar pela legalização, sim, do marketing multinível no país. E o ponto principal disso, sabe qual vai ser? A vitória da nossa empresa. Estamos chegando lá. Continuemos na fé em Deus, em primeiro lugar, sempre. E confiem também no trabalho que está sendo feito por essa diretoria, pelo departamento jurídico. Estamos no caminho certo. A prova está aqui, né? Esse monte de contradição que tem no embargo só. No embargo só há várias contradições do Ministério Público. Então, o Carlos Costa continua o quê, pessoal? Confiando em quem? Primeiro, Deus, né? Segundo, continuo confiando na justiça brasileira e sei que a justiça será feita, não só com a empresa, mas principalmente com todos vocês divulgadores. E se Deus quiser, em breve estaremos aí voltando, né, às nossas atividades normais, ok? Um abraço a todos e até a próxima.